Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro e aqui para a segunda aula, segundo aulão que eu prometi para vocês com relação ao Proxmox. Para quem sobreviveu àquela parte teórica de 40 minutos, a gente vem aqui para a parte prática, desde a instalação, os principais pontos da instalação e os principais pontos do front, as configurações ali, o que elas significam para a gente. Então, eu espero que você esteja assistindo esse vídeo mais tranquilo, com o tempo, porque não é um vídeo padrão do canal, é um vídeo que vai ter um tempo maior, corrido similar a um padrão de aula, tá? Eu queria ter feito de uma forma diferente, queria ter feito em pé, mas não consegui ajustar o espaço para isso e não quero atrasar mais ainda. Então, vamos lá. Só recapitulando aqui 3 coisas importantes para vocês. É bom que vocês tenham visto o primeiro aulão, então o link vai estar aqui embaixo disponível para vocês, o aulão vai estar disponível. Então assistam o primeiro, que é a parte teórica, e voltem aqui para a parte prática. O segundo é um conceito de aula normal, de sala de aula, então cada ponto é importante e uma coisa dita em um determinado momento vai ter uma ligação para o outro. Como eu disse, não vai ter essas edições, então tratem como uma aula mesmo. Então procurem um local bacana para poder assistir, assistam quando tiver tempo, ali no horário do almoço, em casa, final de semana. Estamos avisados quanto a isso, não é isso? Beleza. E aí, pra gente começar a nossa aula, eu queria que vocês acessassem o link abaixo. Vou abrir aqui para vocês. É o link do nosso e-book do projeto, onde vocês vão aprender sobre 10 comandos que vocês precisam saber no ambiente de vocês para gerenciar o seu ambiente ali sem uso da internet, tá? São 10 comandos extremamente vitais do seu dia a dia. Foi feito uma análise dos 10 mais importantes mediante consulta, pesquisa, mediante problemática do dia a dia. Então, tá nesse e-book para vocês de forma gratuita. Então é só se cadastrar e vai chegar no seu e-mail o e-book de forma gratuita para que vocês possam analisar o documento, deixar um feedback, compartilhar. Isso aqui é liberado, tá, pessoal? Bom, tirando essas pendências todas que vocês já entenderam, vamos começar a nossa aula. Então, recapitulando aqui, na primeira aula a gente fez a parte teórica e o mini PC já está aqui, ó. Tão pequeno que dá nem para ver. Ele está atrás desse livro aqui, tá, pessoal? Aquele mini PC, o vídeo do mini PC está aqui embaixo também, o unbox, para que vocês consigam entender que máquina é essa. E na parte prática, como eu não tenho placa de captura, a gente vai fazer a instalação do Proxmox ali, simulando o ambiente físico. Então, basicamente, a gente vai preparar o nosso ambiente para que a gente receba a instalação do Proxmox. Então, ponto 1, você precisa baixar a ISO do Proxmox. Onde é que eu baixo a ISO do Proxmox? Proxmox.com. E aí você vai vir aqui. Mudou o site, olha que legal. Bom, você vai vir aqui, virtualização, download. Gostei do site, ficou muito bom. Poxa, simples e claro. Bom, aqui você vai baixar a ISO, então aqui você vai baixar a ISO. Eu já baixei a minha ISO. Feito o download da ISO, você vai usar o Balena. Então vocês podem usar o Balena para poder fazer essa ISO, onde você vai colocar aqui, localizar a sua ISO. Aqui você vai localizar o seu pendrive que você colocou na porta USB. E aqui você vai fazer a instalação. Tá? 3 minutinhos, esse pendrive está pronto para ser usado aí na sua instalação. Feito isso, você vai simplesmente colocar o pendrive no seu computador, alterar a ordem de boot da BIOS. Lembrando que se a ordem de boot, se a sua BIOS for um desk server ou um servidor, as parametrizações vão ser um pouco mais fáceis e um pouco mais complexas de se fazer. Mas para todos os efeitos, a tecla F12 vai lhe dar opções de boot para você startar a partir do pendrive. Uma coisa que as pessoas me perguntaram bastante ao longo desse tempo é com relação à instalação padrão do Proxmox. Deixa eu voltar aqui. Eu vou deixar aqui um vídeo aqui embaixo do processo de instalação do Proxmox, tanto a documentação oficial, quanto o meu vídeo lá atrás que eu fiz com a instalação do Proxmox. Mas eu queria, no processo de instalação, explicar uma coisa para vocês. Quando vocês instalam, deixa eu voltar para cá. Quando vocês instalam o Proxmox, na primeira etapa, aqui, na parte de instalação, ele vai perguntar para vocês o modo que você quer instalar o seu ambiente. E aí as pessoas se enrolam um pouco com relação ao consumo do disco. Por quê? Quando elas estão com o ambiente instalado, ela percebe que, por exemplo, o disco dela de 1 TB aqui não está sendo usado, no meu caso aqui, não está sendo usado 1 TB para o meu Proxmox. Por quê? Porque ele criou o local aqui de 100 GB e criou um local LVM, que é um LVM Tink, de 876 GB. E aí o pessoal fica, que danado é isso? Por que ele fez isso? Eu não quero esse espaço. Lembrando que você pode pegar esse espaço local
e transformar em local LVM, tá? O local é onde você vai colocar backup, ISO, template, e o local LVM é onde vai ficar o apontamento dos seus discos ali das suas máquinas virtuais e seus containers. Mas as pessoas se enrolam um pouco porque elas estão com uma quantidade de disco mais escassa e não querem perder isso e não sabem como dimensionar. Então eu preparei aqui 2 minutinhos para explicar para vocês como que funciona o Proxmox no processo de instalação. Bom, existem algumas formas de instalar o Proxmox aqui, tá, gente? Você tem como instalar o Proxmox num servidor que tem uma controladora RAID, então toda a gestão dos seus discos é feito pela controladora RAID e o RAID apenas entrega ao Proxmox um volume lógico ali para fazer a instalação. Se você for tratar dessa forma, todo o seu controle de discos com relação à troca de disco, com relação a um disco queimou e você tem que trocar, ou você quer trocar um disco porque chegou no tempo útil dele e você quer se adiantar o problema, né? Você pode ali fazer via RAID. Então o Proxmox e o Debian não trata nada disso. Essa é uma forma. A segunda forma é você não trabalhando com servidor, ou seja, não ter uma controladora RAID e querer usar os FS. Você pode, por exemplo, colocar todos os seus discos em controladora, em uma porta SATA, por exemplo, ou numa controladora NVMe, adicionar esses discos aos FS na instalação e gerenciar a troca de discos, ou seja, o replace desses discos direto nos FS. Tá? É uma forma de fazer também. E aí, existe uma terceira forma, das principais, que é você instalar um HD para o Proxmox, por SCO, um HD para os seus volumes, ou seja, para os seus discos de máquina virtual, e um HD para o seu backup. Tá? Fazendo isso, nessa terceira opção, as pessoas tendem a reclamar que está perdendo espaço com o local, e aí não sabem como dimensionar. O que é que acontece? Por padrão, o Proxmox vai fazer uma instalação básica para você. Ele vai fazer um cálculo. Caio, que cálculo é esse? Bom, aqui, ó. Vou deixar o link, é o próprio Proxmox que está falando, tá? Vou deixar o link para vocês aqui embaixo. E ele fala que, por padrão, quando você for instalar o Proxmox, se você não escolher nenhuma parametrização adicional, ele vai fazer assim. Ele vai criar um grupo, chamado PVE, e vai criar volumes lógicos, chamado root, data e swap. São os volumes, inclusive, que a gente tem dimensionado ali no nosso Proxmox. Mas voltando lá, o que é que ele vai dizer aqui? Ele vai dizer que a métrica para chegar nesses valores aqui é basicamente uma divisão. Então, o total do HD, ele vai fazer o seguinte. Como é que ele define a swap? Ele vai pegar o total do HD e vai dividir por 8. Tá? Se você não quiser usar swap, na parametrização você coloca 0. Então você não usa swap, então já libera esse espaço para o seu armazenamento. O maxroot é o volume que vai ser usado para a instalação do seu SO. Então ele vai pegar o tamanho máximo do HD e vai dividir por 4. Então ele vai lhe entregar. E o maxvz é o volume que você vai usar para o local Tink, para o LVM Tink, que é o volume chamado data. Então, como é que ele vai chegar nesse cálculo aqui? Ele vai pegar o HD size, menos o root size, menos a swap size, menos o mean free, que é para snapshot, e vai lhe dar o tamanho do seu max root. O que é essas três coisas aqui? Bom, vindo aqui no ambiente, deixa eu mudar aqui para vocês. Vindo aqui no Proxmox, se eu vim aqui em digitar fdisk-l, você já vai ter uma informação importante aqui, que é o tamanho do seu disco. Ele vai dizer, ó, 7.49 é swap, 96 é o root. Quem que é esse root aqui? O root é a partição raiz do nosso Proxmox. É o PVE root. Então, perceba aqui que aqui já ficou claro como é que ele faz esse dimensionamento. No HD de 1 TB eu tenho 96 GB por padrão para o root e 7.49 para a minha swap. Mas beleza, se eu vim aqui VG display, ele vai ter o meu volume, o meu grupo de volume PVE de 1 TB, 952 GB, e eu vou pegar o LV display e ele vai trazer para mim aqui, ó. O nome do grupo PVE, e ele vem o swap de 8 GB, o root de 100 GB, 96 GB,
E o restante é o meu, é o meu LVM Pink, que é basicamente esse carinha aqui, ó. É esse carinha aqui, tá? Então, eu fazendo o cálculo aqui, eu chego nos meus 900 e alguma coisa, que é o meu disco aqui de 1 tera. Bom, então, explicado aqui essas 3 formas padrões, eu imagino que vocês vão trabalhar com a opção 3, que é um disco para o Proxmox, um disco para máquina virtual e um disco para backup. Tá? Existem algumas variações, que é, você pode usar o RAID para o SO, com 2 discos, com SSD, e usar outro RAID para... Existem algumas variações aqui, que é, por exemplo, a primeira que vem na minha cabeça é você usar um SSD para o Proxmox, tá? Para a instalação do SO, e aí com o SSD você não se preocupa muito com esse dimensionamento, porque você vai usar só para o SO, só para o SO funcionar. Você vem com um pool de discos e você coloca como ZFS, então você vem com 4 discos de 4 TB, por exemplo, 4 discos de 2 TB, e você faz um ZFS com RAID Z1, por exemplo, ou com RAID Z5, e aí você tem uma paridade de discos, e você vem com o PBS na sua rede paralela para poder fazer backup. Explicado tudo isso, eu espero que vocês estejam Proxmox instalado. Se não, vejam o vídeo aqui embaixo de instalação que vocês vão entender e vão repetir no ambiente de vocês. Lembrando, vocês não perdem tempo tendo que instalar várias vezes. Pelo contrário, vocês aprendem e assimilam o conteúdo. Mas beleza, deixa eu fechar aqui. E aí, vamos lá. Com o Proxmox devidamente instalado, uma vez explicado tudo isso, eu queria falar para vocês algumas coisas triviais aqui para vocês, que vocês vão trabalhar. Bom, antes de mais nada, antes de mais nada, cara, eu tô com uma dor no pescoço. Tô com salompas aqui no pescoço, enfim. Antes de mais nada, eu queria explicar para vocês em colunas da minha esquerda para a minha direita, tá? Para poder explicar cada função para você. Lembrando que agora vocês conseguem ver meu mouse, tá? Então fica muito mais amigável. O Proxmox ele sempre vai entregar essa forma aqui: Data Center, o seu PVE, a partir da versão 8, Local Network, Local e Local LVM se for a instalação padrão, tá? Aqui em modo de visualização do server, você pode alterar isso. Você pode dizer aqui, ó, você quer ver as pastas, então você tem Data Center, Nodes, PVE, SDN e Storage. É uma forma interessante de você olhar. Então, você pode escolher a melhor forma de olhar o seu ambiente aqui, a melhor forma que você vai trabalhar aqui no seu ambiente. Vamos deixar no modo padrão, que é o modo servidor, como ele só tem um pool aqui. Bom, essa forma que ele está trazendo aqui para você, e você já vai entender uma coisa. Existe um conceito de camadas de configuração aqui. Deixa eu tirar uma coisa aqui. Aqui no Proxmox, a gente está usando o conceito de camadas de configuração, de parametrizações. Então, em Data Center, você vai ter, quando você clicar lá, você vai ter todas as parametrizações voltadas para o seu Proxmox, não só o seu PVE, quanto os seus outros PVEs, tá? Se você tiver mais de um PVE em cluster, em alta disponibilidade, eles vão começar a aparecer aqui. Inclusive, de um único acesso do Proxmox, você vai ter acesso a todo o seu ambiente. Então, em Data Center é interessante que você faça configurações que são do ponto de vista do seu Data Center, como o nome já fala. O que é isso, Caio? Em sumário, você vai ter aqui, por exemplo, um status do seu cluster, tá? Aquele fala que só tem um, que é um standalone. Quantidade de nós, só tem um online, nenhum offline, que eu só tenho um. Máquinas virtuais, nenhuma rodando, nenhuma parada. Containers, nenhum rodando, nenhum parado. Uso do consumo, CPU, memória e storage, tá tudo aqui. Aqui os seus nós, só tem um PVE aqui, tá vendo? Inclusive ele mostra aqui o IP, ele mostra se tem o contrato de suporte, se não tem, memória, CPU. Uptime é o tempo que essa máquina está ligada. Então, em sumário, você tem essas informações aqui. Já em notas, você tem aqui uma coisa que o pessoal já deve saber que eu gosto bastante, que é notas do data center. Então, cara, use isso aqui para fazer anotações do seu ambiente. Então, eu tenho aqui um exemplo: criar rotina de backup para VM100. Então, eu venho aqui e digo quando que eu vou criar. Em 3/8. Tá? Aqui também eu posso colocar senha. Aqui também eu posso colocar, por exemplo, configuração de rede, IP,
porta. Eu posso usar isso aqui para minha realidade. O que é que eu, Caio, faço em alguns ambientes que eu gerencio de alguns clientes ou alunos que se tornam clientes, enfim. Eu coloco aqui coisas que eu encontrei no ambiente e que eu estou planejando fazer e o motivo. Então, eu também mando no e-mail, mas quando ele entra no ambiente dele, ele sabe que eu passei lá e que eu visualizei tal coisa e estou planejando fazer tal coisa. Então, fica mais amigável a comunicação. Eu gosto muito dessa parte aqui. Aqui em Cluster e Ceph, a gente vai dar uma passada, porque nesse aulão a gente não vai tratar isso. Mas basicamente são as parametrizações aqui desses dois serviços, inclusive não está instalado. Você, por padrão, você instala quando for usar, até para economizar espaço e não consumir serviço, não consumir memória, tá? Em opções, você tem opções que são voltadas para o seu data center. Então você consegue alterar o seu e-mail do seu usuário, você consegue mudar o idioma do teclado, você consegue configurações de alta disponibilidade, que é para ele fazer ali a migração só quando tiver travado, quando tiver failover, tá? Você tem como aqui fazer essas configurações. Você tem aqui como criar um método de autenticação de 2 fatores, a gente vai ver esse método de autenticação lá na frente. Você tem como aqui definir uma série de parametrizações que vão lhe ajudar. Então, por exemplo, você tem como aqui dizer o range das suas VMs, tá? Agora você tem como dizer, antigamente você começava no 100, agora você pode começar no 200, no 300, depende. Quando que isso é interessante? Quando você tem vários ambientes, você não quer conflitar entre eles no mesmo backup, digamos assim, tá? Mas você consegue fazer isso aqui para ter uma organização, uma padronização melhor para você. Aqui em Storage, você vai ter as configurações de Storage para o seu disco. Então, por exemplo, no aulão 3, a gente vai ver como pegar um HD, colocar num case USB e como adicionar ele aqui. Seja zerando o HD e colocando ele como novo, seja usando o HD com arquivos existentes. Então, aqui é onde a gente vai fazer isso, tá? Em backup, a gente vai ver as rotinas de backup, a gente vai ver isso no aulão 3, tá? Replicação, a gente tá tratando aqui as jobs de replicação, os agendamentos, tá? Como ele vai fazer, permissões de acesso ao ambiente, tá? Não se preocupem com essa outra parte de baixo, porque vocês vão aprender de acordo com a demanda, de acordo com o que a gente for explicando. Então aqui você tem uma série de informações aqui que vocês vão ter que tratar em algum momento. Autenticação de 2 fatores, você tem como trabalhar a alta disponibilidade aqui, o Firewall, que não é um Firewall que o pessoal confunde com o Firewall do pfSense, é completamente diferente, tá? É outra forma de fazer. Como a gente não tem métrica, ou seja, não tem máquinas virtuais aqui para brincar, não faz sentido mostrar isso aqui para vocês agora, tá? E aí a gente tem as configurações, inclusive essa lançou recentemente na versão 8. Então, tudo em data center, ele vai impactar todos os seus nós, todos os seus PVEs no seu ambiente, tá? Essa é uma coisa que você deve saber. Quando eu clico no PVE, ou seja, no meu Proxmox, você tem a parte de sumário, e a parte de sumário, ele meio que vai replicar o que tem no datacenter, só que mais setorizado para o seu Proxmox. Na parte de sumário, ele vai trazer o uptime da sua máquina, então aqui você vai conseguir ver quanto tempo essa máquina está ligada, tá? É muito importante isso. E eu estou com medo desse áudio não estar gravando, mas vamos lá. Então você tem a parte de CPU, a parte de consumo médio, a parte de I/O, a parte de memória, a parte de HD. Esse HD aqui, ele leva em consideração só a sua pasta root, que é a pasta do SO, tá? O pessoal se enrola bastante quanto a isso. Aqui só leva em consideração a sua pasta root e a sua pasta do SO. Consumo de memória de swap, tipo de CPU, geração, tipo do kernel. Aqui tem a versão do Proxmox, repositório, qual que está usando, tá? A gente vai fazer esse ajuste aqui. Consumo médio e você vai analisar aqui como é que está o seu ambiente. Bom, vocês entenderam isso aqui. Isso aqui é basicamente um front onde vocês vão ver como é que está o consumo do seu ambiente. Em notas, ele vai trazer as notas, só que dessa vez do seu Proxmox, tá? Do seu PVE único ali de cada ambiente. Então você vai colocar as notas aí de acordo com o que vocês têm necessidade. E eu aconselho muito que vocês usem essas notas, tá, pessoal? Deixa eu ajeitar o microfone aqui. Eu vou acabar deixando esse microfone mudo. Na parte de Shell, você tem o acesso Shell, o acesso ao seu ambiente, como se fosse um monitor ali, para você não precisar acessar a iDRAC, ou quando você não tiver a iDRAC, tá?
Então é chato você ter que ter um monitor, um teclado e um mouse no servidor. O Proxmox ele dá um shell aqui para que você não tenha que acessar um terminal e conectar via SSH. Então fica mais amigável aí. Na parte de System, vocês têm aqui alguns serviços que você pode efetuar o restart por aqui. Então, por exemplo, se você tiver problema com o front que está fora do ar, é muito comum, tá, gente? Então aqui eu já deixo uma primeira dica para vocês aqui. É muito comum acontecer de vocês manipularem o seu ambiente, atualizar o seu Proxmox, quebrar, dar algum erro, e vocês falam assim, Caio, meu Proxmox subiu, minhas máquinas virtuais subiram, mas eu não tenho acesso ao front. Eu não consigo abrir o Proxmox. Aí eu falo, você consegue acessar via SSH? Consigo, mas a minha parte web não está funcionando. Por quê? Por causa disso aqui. Esse carinha aqui, ó, PVE-Proxy, por exemplo, esse PVE-Proxy aqui, por exemplo, ele está desativado. Então você vai lá e você, via SSH, você ativa para poder você... Tá frio, né? Deixa eu desligar aqui. Para você ter acesso ao seu front novamente, tá, pessoal? Então, aqui é uma forma de você restartar um serviço porque teve alguma necessidade. Por exemplo, configurou o postfix, você vem aqui e restarta. Configurou o SSH, ou então quer desativar o SSH, você desativa. E aí, a parte de sistema, você tem isso. Na parte network, dentro aqui, ó, você pode muito bem clicar aqui, ele vai descer. Sistema. Na parte network, você tem as configurações de network da sua rede. Então, por exemplo, o Proxmox faz uma coisa muito boa, que é trabalhar com abstração. Deixa eu subir aqui a tela. Imagina você ter um ambiente com o seu Proxmox com 30 máquinas virtuais, tá? Um ambiente até interessante, 30 máquinas virtuais. E de repente, você quer migrar para outro local. Você faz o backup do seu ambiente e você restaura no outro local. Imagina você ter que configurar as placas de rede de cada máquina virtual, porque o servidor é diferente do seu antigo. Então, o que é que o Proxmox faz? Ele trabalha com abstração. Ele entrega para as máquinas virtuais uma interface chamada VMBR, tá? Então VMBR0, VMBR1, VMBR2, você vai criando de acordo com a demanda. E essa VMBR, ele associa a uma placa física. Quando você migra o ambiente, tudo que você tem que fazer é ir na VMBR e dizer, ó, essa placa, eu quero que você associe a essa placa física. E você faz uma única alteração e impacta nas 30 máquinas que você tem. Então, basicamente é isso que ele faz aqui, ó. Eu tenho a VMBR0, que eu tenho uma porta associada, uma porta slave, a NP1S0, que é a minha porta física aqui. Então, aqui eu defino o IP do meu ambiente. Então, quando eu fizer migração, tudo que eu tenho que fazer é editar aqui e alterar aqui a porta do novo host para que meu ambiente volte a funcionar. Caio, eu posso configurar esses IPs aqui? Bom, aí vem uma observação. As portas físicas, elas não são entregues às máquinas virtuais. Elas não ficam disponíveis para as máquinas virtuais. Mas você pode usar essa porta física, por exemplo, quando você estiver usando uma rede de entrada no seu Proxmox, ou seja, um link direto. Você pode usar essa porta física aqui quando você estiver querendo configurar, por exemplo, um backup entre o Proxmox e o PBS, então você quer uma rede dedicada, você pode configurar o IP diretamente na sua placa, não tem problema nenhum, tá? E aqui também, inclusive, esse mini PC ele tem uma placa Wi-Fi, que eu vou configurar ela. Não sabia que tinha, vou deixar aqui uma observação. E aí, embaixo, a gente descendo tem a parte certificado, tá? O pessoal me pergunta muito isso aqui, como coloca um certificado para poder você resolver essa questão aqui, ó, do conexão não segura. A gente vai ver isso em algum momento, tá? Pode fazer por aqui. Você também consegue adicionar via Debian, tá? Então, existem essas duas formas de você acessar o seu certificado. Na parte DNS, você consegue adicionar, editar o DNS que você colocou lá no momento da instalação, tá, pessoal? Então, 2 cliques, você tem como mudar o domínio e tem como mudar os seus DNS, colocar outros DNS. Na parte de hosts, por exemplo, você tem como editar o arquivo hosts. O que é que eu fiz aqui já? Pessoal, ó, na linha 3, eu coloquei o IP do meu PBS e coloquei o FQDN do meu PBS. Por quê? Porque se eu não tiver um DNS funcional ou não tiver um DNS, o fato de eu colocar essa informação aqui faz com que o meu Proxmox identifique e localize
o meu PBS na minha rede. Ele já sabe quem é, então ele não vai procurar. Então, é uma coisa que vocês podem fazer que vai ajudar bastante o ambiente de vocês. É claro que é um trabalhozinho, depende do ambiente, mas se vocês tiverem paciência e gostarem de organização, vocês podem fazer isso, porque vai ajudar vocês no dia a dia. Na parte de opções, vocês têm aqui para configurar aqui o Wake Up, tá? Então, aquela função de ligar a máquina ali via rede, né? Na parte Time você tem o Time Zone. Lembrando que no Brasil é muito importante você usar o Time Zone, porque o Brasil tem horário de verão, então se você configurar, se o seu servidor for de São Paulo, por exemplo, e você estiver aqui em Recife, onde eu moro, e sua rotina de backup vai levar em consideração o horário de São Paulo e não o horário de Recife, tá? Então vocês precisam se atentar a isso aqui, porque isso aqui pode fazer um impacto no ambiente de vocês. Na parte desses logs você tem os logs do que está acontecendo, os serviços vão dizendo para vocês o que está acontecendo. É muito comum o pessoal aqui descobrir, por exemplo, tentativa de acesso, então aqui vocês podem olhar de vez em quando, tem como filtrar aqui. Na parte de update você tem como fazer a atualização do seu Proxmox, você faz por aqui. E aqui já vem a primeira observação desse overview. Quando você clicar em refresh, ele vai trazer uma opção dizendo que o seu certificado não é válido. Tudo bem, é normal, ignore isso aqui. Dá para você tirar isso aqui, mas quando você atualizar uma grande atualização do Proxmox, vai voltar. Então, há 3 anos atrás eu gostava de tirar isso aqui, hoje em dia eu não tiro mais, sabe? Mas você pode tirar sim. Aqui quando eu clico em atualizar, o que é que ele está fazendo? Isso aqui é um front para o apt-get update e apt-get upgrade, por exemplo. Então aqui ele está atualizando as informações do meu source list. Só que ele deu erro. Por quê? Porque eu tenho que vir aqui em repositórios e eu tenho que dizer, ó, cara, por padrão ele está vindo com o repositório Enterprise. Então você vai fazer assim, ó, esse aqui, ó, desativa, esse aqui desativa e ativa esse aqui. Se não tiver aqui, você vem aqui em adicionar e você adiciona aqui, ó, tá vendo? E aí você ativa. Ativando ele, você vai voltar lá no update e vai dar um refresh. Perceba que ele não deu mais erro, inclusive ele trouxe informação aqui, ó. E aí, se tiver atualização, ele vai mostrar aqui e você vem aqui em upgrade e você faz a atualização dos seus pacotes. Lembrando, muito cuidado quando atualizar. Não é porque saiu uma nova versão que você vai colocar em produção. Tá? Gente, produção é produção. Produção, você está funcionando bem, legal, você tem domínio, você controla o ambiente, está seguro. Seguro no ponto de vista de você conhecer as falhas, tá? Não tem por que atualizar quando lança uma atualização. Você pode esperar o fórum, as pessoas falarem. Sempre tem aquelas pessoas que são mais ansiosas, digamos assim, para poder instalar, e elas têm um problema, você acaba sabendo sem passar por isso. Então, é inteligente da sua parte esperar que as pessoas mais ansiosas causem problemas para elas mesmas e você aprende com a dor dos outros e não com a sua própria dor. Vou dar um exemplo bastante prático. Uma vez o pessoal atualizou um ambiente e aí quebrou o kernel, ficou fora do ar por 3 horas. Uma vez o pessoal atualizou o ambiente e a placa de rede que eles usavam passou a ser não homologada pelo Proxmox, então ficou fora do ar. Uma vez o pessoal atualizou o ambiente e um servidor Oracle que estava funcionando com performance boa passou a não funcionar tão boa assim, então ele teve que fazer um trabalho de identificar o que aconteceu. Tá? Então tenham cuidado com isso daí, tá, pessoal? Aqui em repositório, a gente já falou repositório. Em Firewall é aquele Firewall que a gente já tratou, que não é o Firewall do PFSense, aqui é como você faz, porque é para você fazer bloqueio e liberação em massa, tá? Por origem e destino para as máquinas, tá? E aí a gente vai ver isso aqui com calma, porque eu preciso de métrica para poder mostrar na prática. Eu não gosto de mostrar nada teórico, muito embora isso aqui seja um overview. O overview ele faz um sentido, ele está preparando vocês parte teórica, overview e parte prática. Então faz sentido ter esse overview. Aqui é com relação às opções do Firewall. Aqui em log você tem informações de log dos seus serviços. Em disco você vai ter a disposição dos seus discos. Então você tem aqui uma setinha, por exemplo, para reduzir o seu disco. Quando você tem muito disco, fica muito ruim para você visualizar. Então você pode aqui visualizar da melhor forma. Aqui existe uma opção agora, desde a versão 7.2 ou 7.4, se eu não me engano, que é você apagar o disco. Então você consegue colocar um disco novo no seu ambiente e não mais você precisa ir lá no shell fazer
a exclusão da partição, a formatação para um formato que você quer, para poder aparecer aqui em diretório ou LVM ou ZFS. Você pode apagar o disco por aqui. Tá? Lembrando que ele vai perguntar se é isso mesmo que você quer. Se for isso mesmo que você quer, você confirma, apaga. Após você apagar e vir em diretório, o disco vai estar pronto aqui para você associar. Tá? Então você cria o file system, cria o nome do disco, por exemplo, backup. Então você coloca um disco aqui de backup para backup e cria. Quando você criar o disco por aqui, é muito importante essa informação. Quando você criar o disco por aqui, ele vai criar um disco e já vai colocar nos serviços de automontagem quando você reiniciar o Proxmox. O que é que acontece? Gente, eu pego muita gente com esse problema, um problema básico, que a gente vai olhar no Aulão 3 na prática. Eu tô com um case aqui e um HD à parte só para tratar sobre isso. Então vai ter na prática como fazer esse item e como fazer o outro no próximo aulão da semana que vem. O pessoal monta o disco via shell, formata, cria pastinha, depois que cria a pastinha vai lá em data center, associa em storage. Quando reinicia o ambiente, o disco não monta. Quando o disco não monta, o backup é na partição root. Lotou a partição root, o sistema sai fora do ar. Então, vocês precisam entender como que funciona a métrica. É por isso que esse item eu fiz questão de comprar um case, aqui guardado no armário, para poder no próximo aulão mostrar na prática como montar um HD com case, zerando o HD e com HD existente, tá, pessoal? Muito importante isso aqui. Em LVM você tem o seu volume do seu grupo PVE, que eu falei, tá vendo? Ele tem 3 LVs, que é root, swap e data. Bom, aqui, por exemplo, em LVM Tink, ele tem o data, tá vendo? De 873 GB. Então tem o metadado, tem o tamanho usado. Então aqui não tem nada ainda porque não tem nenhuma máquina virtual. Em diretório, você vai ter como criar um diretório. Aqui diretório a gente usa muito para backup, para ISO, para até um HD de colocar as VMs, tá? Não tem problema. Existe uma diferença, algumas diferenças, tá? Entre o modo diretório, o modo LVM, LVM Tint e ZFS. Não vou explicar aqui, porque eu vou deixar um vídeo aqui embaixo onde eu fiz um vídeo exatamente explicando a diferença de cada um, o porquê usar cada um, qual a performance de cada um, quais as vantagens e desvantagens, tá? Mas se eu puder falar para vocês aqui, antes de vocês irem lá, no modo diretório você tem acesso ao arquivo de disco, no modo LVM não. Então, se seu ambiente não é muito seguro e você precisa fazer formas de backup adicionais, né, alternativas de backup adicional, o modo diretório vai lhe dar uma segurança maior porque você tem como fazer o backup via PBS, via Snap do Proxmox e via backup manual via script.sh para pegar aquele arquivo, tá? Então essa é uma das formas. Você tem como aqui configurar os seus ZFS, então se eu tiver discos disponíveis eu posso criar os meus ZFS aqui, tá? Lembrando que na instalação do Proxmox você vai instalar o Proxmox e depois você cria o ZFS aqui, se você quiser separar essas duas instalações de SO e pool de disco. Então após instalar o Proxmox, você vem aqui e cria os seus FS. Aqui você tem os tipos dos seus FS, um modo single, um modo RAID Z10, RAID Z, que é o RAID Z1, RAID Z2, RAID Z3. Você tem aqui como criar isso aqui. Caio, tá com dúvida com relação a isso aqui? Você clica aqui em Help e ele tem aqui explicando o conceito. Ó, o RAID Z10 você precisa de 4 discos, que é o mínimo para poder você funcionar. O RAID Z1 você precisa de 3 discos, você tem uma paridade de 1 disco. O RAID Z2 você precisa de 4 discos, tá? Então aqui tem explicando, inclusive, como é que você cria via linha de comando, tá? É muito bom o Proxmox nesse ponto de vista. Aqui ele dá um aviso para vocês, que eu já falei no começo, mas é o seguinte, no modo ZFS não é compatível com discos ali em controladoras RAID, tá? Então não é que não é compatível, ele vai funcionar, tá? Mas a performance não é boa e é um risco de corromper o ambiente, é um risco de você ter problema. Então, se você tem, por acaso, algum ambiente seu que estão com discos dentro da controladora RAID funcionando como pool e você aqui ainda assim usou os FS, trate de refazer o seu ambiente, tá? E aqui, por exemplo, você tem como verificar a saúde do seu ambiente, dos seus FS, para saber quando um disco deu problema e aí você usa o replace para trocar esse disco. Aqui embaixo vai ter um disco de como trocar um disco no modo ZFS. Eu fiz na prática
usando o Replace no Proxmox. Na verdade eu fiz um Proxmox Backup Server, mas aí o conceito é o mesmo. Aqui em Ceph eu vou ter as configurações daquele famoso carinha que o pessoal adora usar com HDs antigos, tá? E essa é a minha rixa com isso. Mas é um sistema bastante importante para vários ambientes, e se for bem implantado, você colhe muitos louros, que é o conceito de discos descentralizados, tá? Então, aqui você consegue instalar, configurar, monitorar, tá? Então, vocês têm um pool aqui. É muito legal isso aqui, muito bom. Eu não fiz na prática ainda porque eu não tenho um ambiente para isso, mas eu estou preparando um ambiente para isso, tá? Eu estava fazendo dinheiro para poder comprar os servidores, aí meu filho nasceu, aí eu comecei a juntar para comprar os servidores, aí meu filho agora está gastando com leite, aí eu comecei a juntar para comprar os servidores, agora está gastando com roupa, daqui a pouco é escola, mas eu vou conseguir, tá, pessoal? O desabafo, mas enfim, vamos lá. Aqui em replicação eu tenho as configurações para replicar, criar um agendamento. Aqui em tasks eu tenho o que aconteceu. Esse task aqui é basicamente isso aqui, tá, pessoal? Então aqui você tem como dizer assim, quando a máquina ligou, quando atualizou, quando abriu o shell, se tem alguém no seu ambiente, quando você destruiu a máquina, quando você parou a máquina, isso aqui é legal para você saber o que foi feito no seu ambiente. Aqui em modo subscription você tem aqui como subir a chave de suporte do Proxmox. Tá? Mas por que eu estou mostrando isso aqui? Vou deixar aqui um vídeo aqui embaixo, porque é interessante que de tempos em tempos você vem aqui e você clica aqui em System Reports. Por quê? Porque é interessante que você tenha aqui. Isso é uma forma de você ter um backup de suas configurações da forma mais simples possível. Quando você clica lá, ele vai trazer algumas informações vitais para o seu ambiente. O nome do host, as versões dos binários, ele vai trazer aqui o consumo, ele vai rodar uma série de comandos que vai lhe dar as configurações de storage, ele vai lhe dar as informações do local VM, ele vai lhe dar a configuração do UFS tab, ele vai lhe dar inclusive as configurações dos arquivos de configuração das suas máquinas virtuais, ele vai lhe dar as configurações de rede. Então, cara, isso aqui, de tempos em tempos, você vem aqui e baixa isso aqui, ó, as informações do PV, do LV, do pool, dos FS, tá? Então, de tempos em tempos, venham aqui e baixem esse carinha aqui, ó. É um TXT, e aí você vai ter acesso a essas informações, tá? É interessante que vocês tenham isso aqui para vocês. E aí finalizamos o segundo lado. Então, vamos aqui para essa outra informação aqui, do ponto de vista de documentação e de processo. Bom, aqui em cima, vocês devem estar vendo a parte de documentação. Gente, o Proxmox é um dos sistemas que tem, talvez, para mim, uma das 3 melhores documentações do sistema open source, tá? Você clica aqui em documentação, você tem várias formas de se documentar, de entender a documentação. Você tem o modo PDF, tá? Então é bem completo. Inclusive, se você tiver paciência e gostar de ler, você pode estudar só por aqui, tá, pessoal? Tem muita coisa. Mas, falando de estudar, permitam-me um minutinho aqui para falar do meu curso, tá, pessoal? Se você não sabe, aqui no projeto eu fiz alguns cursos, estou elaborando outros cursos, porque é uma forma de eu manter o projeto vivo de forma gratuita no YouTube. Então, eu tenho várias mecânicas de ensino. Eu tenho uma vertente aqui de ensino gratuito no YouTube, que é uma coisa que eu gosto, que é uma coisa que me faz bem. Eu gosto de participar com vocês. Então, esse projeto sobrevive de algumas formas. Uma dessas formas, além das consultorias pontuais, dos contratos de manutenção, é a parte educacional paga, com cursos. Então, aqui eu criei um curso para vocês que vocês vão acessar no www.cursoproxmox.com.br. Aqui tem um vídeo falando sobre o curso, é um vídeo bastante curto. Aqui eu tenho a proposta comercial do curso, então você vai ter a ementa do curso explicando o que é ensinado ali, o que é que não é ensinado, o objetivo, o público-alvo, aqui tem a ementa direitinho. Eu espero realmente que vocês olhem com calma e me digam depois o feedback, tá? Aqui tem um pouco da minha história. Tem aqui o Hall da Fama, que é uma coisa que eu brinco com alguns alunos que colocam comentários, tá? Muitas pessoas não colocam, mas me ajuda bastante, porque alguém que está em dúvida vem aqui e, poxa, gostei e tal. Eu agradeço a todos que falaram, agradeço a todos que mandaram foto, tá? Estou devendo algumas fotos aqui, mas em breve eu faço o ajuste.
Aqui tem as garantias, algumas dúvidas, as principais dúvidas do curso, e aqui tem a parte de pagamento. Se vocês comprarem, caso vocês tenham interesse de ter um aprendizado com começo, meio e fim aqui no meu curso, na parte embaixo você vai ter um desconto no curso do Proxmox Backup Server, tá? É um desconto bem considerado no valor do curso normal, caso você compre separadamente. Então, aqui eu deixo para vocês esse aviso, caso vocês queiram fazer essa forma de ensino. São mecânicas diferentes. As pessoas me perguntam às vezes, Caio, o que você ensina aqui é o que você ensina lá? Sim, mas enquanto um vídeo no YouTube eu acabo tendo que fazer um floreio, eu acabo tendo que mostrar algumas coisas aqui, porque senão o YouTube não oferece os vídeos, porque senão as pessoas não clicam, porque não é um conteúdo muito amigável, né? Ensino não é muito amigável no YouTube. Lá não, é direto. Então são aulas de 3, 5 e 10 minutos, onde vocês vão entender como configurar cada coisa. Está bem rateado por conteúdo, para que vocês tenham um processo de começo, meio e fim de aprendizado. Deu 2 minutos, mas vamos voltar para o nosso conteúdo. Bom, então agradeço aqui a vocês por esse espaço e vamos voltar lá. Então, como eu falava, na parte de documentação, a gente tem aqui como fazer o estudo do ambiente. Aqui eu tenho a parte em HTML, então eu consigo, por exemplo, esse aqui para mim eu acho mais amigável, porque ele tem explicando os serviços, ele tem como você clicar e você ir para outro local, tá vendo? Então ele vai lhe ajudar nessa parte de estruturação de estudo. E tem a forma do e-book, que é para você colocar no seu Kindle, e aqui você tem capítulos individuais. Para você não ficar procurando aqui e aqui, você pode vir aqui, então, por exemplo, estou com dúvida com relação a Backup Restore. Então é o VZDump, né? Poxa, como é que o VZDump trabalha? Bom, ele trabalha assim, ele faz isso, você pode usar essa métrica. O arquivo, o nome dele vem dessa forma. Aqui tem os formatos. Aqui tem, por exemplo, como fazer o backup por hora, manter os seus backups por número de backups por dia, por hora, por mês, por ano. Como você expurgar um backup, alterar a retenção, como você fazer um corte. Então, tem uma série de coisas que vocês podem aprender aqui. Deixa eu fechar aqui. Então, é outra coisa que vocês podem trabalhar bastante. Vocês podem unir o conhecimento de YouTube, ambiente real, na prática vocês destruindo o ambiente refazendo, curso, documentação oficial, e tudo isso vai ajudar vocês a ter um ambiente mais seguro e mais controlado. Aqui em cima, vocês vão ter como criar uma máquina virtual e como criar um container. A gente vai ver no nosso aula 3, criar máquina, adicionar disco, adicionar HD, adicionar storage, adicionar VirtIO. A gente vai fazer isso no aulão 3. O aulão 3 vai ser um aulão extremamente prático, né? É uma mecânica que eu faço com vocês, que é teórica, overview e prática. Essa é a minha mecânica, inclusive de aprendizado, tá, pessoal? Eu estou apenas passando ela para vocês. Aqui, então, tem a opção de criar container. Aqui eu tenho a opção de criar uma máquina virtual, então todas as parametrizações de uma máquina virtual. Aqui eu tenho a opção de criar container, então todas as parametrizações de um container. Aqui eu tenho como mudar algumas informações do meu usuário logado. Então, password, eu tenho como mudar a minha senha. Então, é aqui que você vai mudar a sua senha do password. Aqui eu tenho como você colocar autenticação em 2 fatores. A gente vai criar a autenticação em 2 fatores. Talvez na aula 5 ou 4, tá? Que é aquelas coisas de gerenciamento. Tá? Aqui você tem como mudar o tema. Tá? Então, muitas pessoas gostam de uma code e outra, eu deixo no modo automático, que ele vai pegar o do meu ambiente. E aqui você tem como mudar o idioma. Eu oriento você a deixar o idioma em inglês, porque é uma coisa que vai lhe ajudar a procurar suporte no seu dia a dia, tá, pessoal? E quando você faz aqui, ó, por exemplo, quando você clica em Data Center, e aqui quando você clica no PVE, você vai ter algumas configurações embaixo que é relacionadas ao PVE, que é rebootar o PVE, desligar o PVE e a tela do shell do seu PVE. Então, essa linha aqui é de acordo com o seu PVE. Isso aqui é para você fazer ações em massa. Ligar as máquinas virtuais sequencialmente, então você marca elas e elas ligam para você sequencialmente, e desligar as máquinas sequencialmente também, forçando ou não, mediante um timeout dela.
Como a gente não tem máquina virtual aqui, aí ele não vai mostrar o nome das máquinas, mas basicamente é isso. Quando você clica na máquina virtual, essa linha aqui, ela passa a ser de configurações da sua VM. Então ele vai mudar para ligar, desligar e mais opções que é com relação a remover e transformar em template. Feito isso, pessoal, a gente tem aí todo um overview do front do Proxmox correlacionando com as ações em massa. Deixa eu vir para cá. Então o que a gente tem aqui? Se você chegou até aqui, eu queria realmente parabenizá-lo por isso, porque as pessoas tendem a não gostar muito desse tipo de conteúdo, mas eu quero que vocês entendam que tudo isso é uma metodologia de ensino, onde a gente passa pela parte teórica, que é o fundamento do conteúdo, que foi o nosso primeiro aulão. A gente vem para a parte de overview, que é, vamos pegar a parte teórica e vamos mostrar as opções para você se familiarizar. E o nosso aulão 3 vai pegar o overview, fazer na prática e referenciar a teoria. Então, no aulão 3, vocês podem esperar 3 coisas principais que vocês vão ter. Criação de máquina virtual e de container, administração, o dia a dia dessas máquinas virtuais, desses containers, e gestão de discos e diretórios no seu Proxmox para backup e fazer ali o uso de imagens, seja o disco que já existe dados ou não existe dados. Então, deixe aqui embaixo alguma observação que vocês querem para o aulão 3, lembrando que a ideia é que tem uns 5 aulões, então o aulão 4 vai ser um ajuste fino do Proxmox, e o aulão 5 talvez eu faça ao vivo, que é para passar um projeto para vocês fazerem e me mandarem ali, ou me marcarem no Instagram, tá, pessoal? Eu espero muito que vocês tenham gostado, então se vocês gostaram, deixe o gostei, comente aqui embaixo. Lembrando, os links aqui embaixo estão do meu e-book, do meu curso e também do conteúdo complementar que eu quero que vocês assistam e estudem para o nosso terceiro aulão. Estou gravando esse vídeo no horário do almoço da quarta-feira, 2 de agosto, porque eu tive problema com os outros vídeos, e eu espero na semana que vem, no horário do almoço, também gravar. Geralmente é o horário que eu gravo, e eu espero que vocês realmente gostem desse vídeo. Eu vou subi-lo ainda hoje, para que vocês tenham acesso a eles ainda hoje, tá, pessoal? Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau.